Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde para vocês. A gente vai fazer a nossa live e a gente vai ler Esdras 8, tá? Esdras 8. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a entender a sua palavra e a continuar nos teus caminhos, Senhor. Nos ajuda naquilo que nós não sabemos, Senhor. Como seguir, como pedir, como prosseguir. Pai, em nome de Jesus, Pai, esteja à nossa frente, cuidando da nossa família, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem cuidado da nossa família, de tudo que é mais sagrado pra gente. Pai, muito obrigado. Amém. Gente, a gente vai ler Esdras 8, tá? E vai falar assim, tem uma breve explicação. Fala, a lista dos que voltaram da Babilônia com Esdras começa com 2 chefes de grupos de famílias de sacerdote, Gerson e Daniel. Os outros são da famílias que não eram sacerdotes. Ao todo, voltaram com Esdras uns 1.500 homens, incluindo mulheres e crianças. Deve ter sido um grupo de umas 5.000 pessoas, tá? Oi, boa tarde, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Então, vamos lá, a gente vai ler o capítulo 8, tá? Esse povo, ele vai voltar para Jerusalém, são cativos da Babilônia, e Esdras, onde a gente leu, é um sacerdote, e esse sacerdote foi autorizado pelo rei Artaxerxes, né? Ele teve favor de Deus, então ele conseguiu favor com o rei, e ele vai levar as pessoas que queriam voltar, as pessoas que quiseram de fato voltar para Jerusalém, lembrando que eles vão viver na cidade deles, vão cultuar a Deus e vão reconstruir a cidade, que a cidade não foi reconstruída totalmente ainda, tá? Então, ó, aqui fala Esdras 8, tá? Oi, boa tarde, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Esdras 8 fala assim, esta é a lista dos chefes de grupos de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Artaxerxes era o rei. Gerson, da família de Fineias, Daniel, da família de Itamar, Atuz, filho de Secanias, da família de Davi. Agora vai vir uma sequência de nomes. Zacarias, da família de Parós, com 150 homens do seu grupo de família. Havia registros das suas famílias. Elioneai, filho de Zeraias, da família de Paate, Moabe, com 200 homens. Secanias, filho de Jaziel, da família de Zatu, com 300 homens. Ebed, filho de Jonatas, da família de Adim, com 50 homens. Jesaías, filho de Ataias, da família de Elão, com 70 homens. Zebadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Lembrando que todos esses nomes são importantes a gente ler. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fica com aquela sensação de canseira, né? Ah, é muito nome, é muita cidade. Mas tudo isso é importante, senão não estaria na Bíblia. Isso diz do quanto que Deus, em revelação através do Espírito Santo, não deixa nada nem ninguém para trás, tá? E tudo que é mencionado na Bíblia tem um porquê. Então, ó, Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Selomite, filho de Josifias, da família de Bani, com 160 homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, com 28 homens. Já tá acabando. Joatã, filho de Acatã, da família de Azigade, com 110 homens. Elifelete, Jeiel e Semaías, da família de Adonicã, com 60 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zabude, da família de Bigvai, com 70
homens. Então você vê que são poucos, né? Mas são poucos que vai dar muitos. Então eles foram se reunindo, grupos de famílias, e cada família foi tirando um pouquinho, né? Desse povo que vinha. E aí deu esses 1000 e pouco homens. Aí fala, capítulo 15. Eu, Esdras, que é o sacerdote, reuni toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Ava, que ficava acampado ali 3 dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita. Aí mandei chamar 9 líderes: Eliezer, Ariel, Semaias, Enatã, Jaribe, Enatã, Natã, Zacarias e Mesulã. E chamei também 2 professores, Joiaribe e Eunatã. Eu mandei que fossem procurar Ido, o chefe do lugar chamado Cassifia, e disseram a ele e aos seus colegas servidores do templo que nos mandassem gente para servir a Deus no templo. E, porque Deus estava nos abençoando, ele nos mandou um homem muito capaz chamado Serebias, levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Então, com ele veio mais 18, 19. Eles também mandaram Asabias e Jesaías, da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos, 20 e 21. Então, já tinha 19 mais 21. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daquele que o rei Davi e seus oficiais haviam escolhidos para ajudar os levitas, e fizeram uma lista com o nome de todos eles. Então não tinha nenhum levita. O que é levita? Sacerdote é o povo que vem de Arão. Arão foi designado o primeiro sumo sacerdote lá por Moisés, tá? Deus que instituiu. Desse povo do Arão veio os sacerdotes, os filhos deles e os filhos dos filhos, netos, tataranetos, enfim. Esse povo vem vindo e só pode ser sacerdote ou sumo sacerdote se vir da descendência de Arão. Porém, uma tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, chamava Levi, e é o protagonista da tribo de Levi. Essa tribo chamada Levitas, né, que descendem de Levi, foi separada para o serviço do templo. Então Deus falou, ó, a tribo de Levi vai cuidar do serviço, dos sacrifícios, dos objetos sagrados, de lavar o templo, de ser guarda no portão, de cantar louvor, tá? Então, os levitas tocar os instrumentos e cantar. Então, os levitas eram importantes, porque os sacerdotes, como tinham que fazer muitos sacrifícios, eles não davam conta sozinhos. Então, precisava de levitas. Aqui, quando o sacerdote Esdras vê que não tem levita, ele manda chamar. E você vê que vem 200 pessoas para ajudar, mais 21, mais 19, ou seja, é gente pra caramba. Aí, ó, o povo jejua e ora. Então, ali perto do rio Aava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos, filha, para de balançar aí. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse a nossa viagem e nos protegesse os nossos filhos e tudo que era nosso. Tá vendo como jejuar? Hanna, Davi, sossega. Como jejuar é importante? Jejuar não move o coração de Deus, tá? Quando eu jejuo, e o jejum na Bíblia, ele é deixado pelo menos uma vez por semana, o jejum é bom que nós façamos pelo menos uma vez por semana, tá? Pode ser um almoço, pode ser uma janta, pode ser um dia inteiro, vai de cada um. Porém, o jejum, ele não move o coração de Deus, mas ele nos deixa sensível a ouvir a voz de Deus. Então, quando nós precisamos de uma resposta, quando nós queremos proteção, para que Deus abençoe a nossa vida, eu jejuar vai fazer Deus me abençoar? Não. Mas eu jejuar vai me fazer escutar a direção de Deus para que eu seja abençoado. Eu jejuar vai fazer eu escutar a direção de Deus para que os meus filhos sejam mais protegidos.
todas as direções que Deus dá. Deus fala conosco todo dia, o tempo todo. Porém, nós não escutamos porque nós não estamos sensíveis à voz dele. Então, quando eu jejuo, eu fico sensível à voz de Deus, porque eu mato a minha carne, eu mato o meu eu. Quando eu vou orar, eu fico sensível à voz de Deus, porque eu estou me achegando a ele. Entende? Então, as maneiras de ficar mais sensível à voz de Deus é eu querer ouvir Deus, é eu querer conversar com Deus. Se eu não quiser orar todos os dias, se eu não quiser falar com Deus, obviamente que eu não vou escutar ele. E aí, um momento ou outro, talvez eu saiba o que ele tem pra mim. Só que todo dia a história muda. Todo dia ele tem uma direção nova. Então, por exemplo, a direção de ontem não vale pra hoje. Se eu não orar hoje, eu não sei o que ele quer. Eu não sei pra onde ele quer levar a minha vida. Então é por isso que eu tenho que estar todo dia na presença de Deus, tá? E aí, ó, aqui fala, 22. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos que confiam nele. Porém, que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso, fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados de cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim, nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e ele atendeu às nossas orações. Ou seja, eu falei que meu Deus era tão grande, agora eu vou precisar de exército? Obviamente que aqui ele está dizendo, né, ele como sacerdote ficou com vergonha, você vê que ele fala a verdade. Deus se importa muito mais com a nossa verdade e a nossa falha humana, sabe, em dizer o que a gente sente, do que com a perfeição. Muitas vezes a gente pensa que tem que ser perfeito para chegar até Deus. Ah, quando eu arrumar isso aqui, eu vou até Deus. Ah, só vou para a igreja quando eu estiver bem. Só vou para a igreja quando eu arrumar essa parte da minha vida. Quando eu não fumar, quando eu não beber, quando eu não ficar por aí em todas as festas, farras ou camas. Ah, eu só vou para Deus quando eu não prostituir mais. Ah, eu só vou para Deus quando eu não adulterar. Enfim, qualquer coisa. Não importa quem você é no momento. Importa que você queira Deus. Porque a partir do momento que você quer Deus, que você o procura, o Espírito Santo nos convence do pecado. Não é eu falando, não é o pastor, não é ninguém que vai convencer do pecado. Quem convence a gente do pecado é Deus, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Deus. É ele que nos convence. Então, a partir do momento que você começa a frequentar uma igreja, ele começa a falar com você. E ele vai falando, e ele vai te instruindo, e ele vai dizendo pra você o que precisa ser feito. Cabe a você fazer ou não. Tem gente que fica anos numa igreja e não muda a vida. Por quê? Porque a pessoa não quer. Ela já ouviu palavra demais, ela já ouviu Deus falar, ela já sabe o que tem que fazer, ela já recebeu ordens, porém ela não faz. Por quê? Porque ela não quer. Entende? Então eu preciso querer fazer aquilo que Deus me manda fazer. Ah, ele me mandou parar de beber. Eu preciso querer fazer isso. Ah, ele me mandou parar de fumar. Eu preciso querer de alguma forma fazer isso. Eu posso não ter força, mas eu preciso buscar uma forma de sair daquilo, de fazer aquilo que ele me pediu, tá? Então, ó, vamos continuar. 24, ele fala assim: dos chefes dos sacerdotes eu escolhi Serebias, Assabias e outros 10. Então pesei prata, ouro e objetos que o rei, seus conselheiros e funcionários e o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo. Ofertas. E entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte: 22 quilos de prata, 100 objetos de prata, pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro, pesando 8,5 kg, 2 objetos finos de bronze precioso como ouro. Então lhe disse: vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e também estão separados para o Senhor todos esses objetos de prata e ouro, trazidos para ele como oferta, feitas de vontade própria. Tomem bem conta deles até que vocês cheguem ao templo. Ali nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e aos líderes do povo,
de Israel em Jerusalém. Ou seja, quando nós entregamos nossa oferta, a partir do momento que nós separamos aquele dinheiro e vamos entregar, aquilo é queimado, tá? Deus já recebe aquela oferta. Se nós colocarmos lá e o pastor, líder, presbítero tocar naquilo, ele está tocando em algo já separado para Deus. Já é uma oferta que foi queimada a Deus, então a maldição já recai sobre a vida dele. Ah, mas eu vejo o pastor andar de caminhonete. Cara, problema dele. Se ele tocar em alguma coisa que é do Senhor e não seja o salário dele, porque cada pastor tem em si seu salário, se ele tocar em algo que não é dele, a maldição é para a vida dele. Seja numa doença, seja no financeiro, seja num problema de família, enfim, isso não importa. Mas a maldição virá. Porque tudo que é queimado como oferta do Senhor, já foi na hora que você separou. Você separou e deu, foi para dar, ó, virou cinza, tá? Deus não vai receber a hora que você colocar ali no alforje, que é aquele negocinho preto, não é ali não, tá? Porque Deus sabe a intenção dos nossos corações e sabe a intenção do coração do pastor. Então fica tranquilo, eu não dou dízimo porque pastor rouba. Deus sabe a intenção do seu coração, que você também está roubando, porque você também não devolve daquilo que ele te dá. Deus sabe a intenção dos nossos corações. Então o que acontece? Na verdade, não é a intenção do pastor, do líder da igreja, da igreja que interessa, é a intenção do seu coração, porque lá no final cada um será medido por si mesmo. Não é o que o fulano fez para mim, é o que eu fiz para o fulano, para o ciclano, para a minha família, para Deus, entende? É tudo que eu vou fazer que vai interessar. Não interessa como agiram comigo, interessa como eu agir com as pessoas. Então, um bom conselho é, deixe os outros se culparem. Eu aprendi isso. Por exemplo, vamos supor que alguém não gosta de mim. Azar o dele. Ele vai ter que se lidar com Deus, porque a gente tem que gostar de todo mundo, certo? Amar todo mundo, né? Não é gostar, amar todo mundo. Então, por exemplo, fulano não gosta de mim. Você tá fazendo mal pra ele? Não. Ele tá fazendo mal pra você? Não. Tá tudo certo. Ele tá fazendo mal pra você? Tá, azar o dele. Entende? Então você tem que deixar com que as pessoas cuidem dos sentimentos delas. E você tem que cuidar o que você tá oferecendo para os outros. Por exemplo, quando eu ofereço ódio para alguém, eu detesto fulano, eu falo mal do fulano, eu regaço com a vida do fulano, eu tô plantando para mim. Eu tô plantando um montão de grama que eu vou pastar em algum momento, seja daqui 20 anos, 6 anos, um dia, não importa. Agora, se o fulano tá vivendo a vida dele, falando mal de mim, ou seja o que for, plantando maldade para mim, e eu tô aqui na minha, de boa, fazendo minhas coisas com Deus, sossegado, sem falar mal do fulano pra ninguém, sem tocar no nome dele, de boa. Se eu ficar com raiva em algum momento, eu vou lá, oro a Deus, falo, Deus, eu tô com raiva do fulano. Tira isso do meu coração, me ajuda a perdoar, porque eu quero seguir minha vida. E segue a vida. Perdoa o fulano e segue a vida. E aí, quem tá plantando grama? É o fulano. Entende? Então a gente tem que deixar com que as pessoas dê conta da vida delas para Deus. A gente tem que dar conta somente da nossa. Tudo que eu faço para o outro volta para mim. Tudo que eu falo do outro volta como grama para mim. Tudo que eu planto na vida do outro volta para mim. Então eu não estou fazendo nada para ninguém. Sempre é para mim. Entende? Tudo que eu fizer nessa terra não é para absolutamente ninguém. Não é para meus filhos, não é para minha mãe, não é para o meu cônjuge, é para mim. Se eu plantar grama na vida dos outros, sou eu que vou pastar. Entendeu? Então, deixe os outros com a plantação deles. Pense sempre na sua. Aí ele fala, tomem bem conta deles até vocês chegarem ao templo. Ali nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberão
a prata, o ouro, os objetos, a fim de levar para o templo em Jerusalém. Ou seja, vão dar o que é do Senhor, enfim, o que foi dado para o Senhor. 31. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Ahava, a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Deus fez uma promessa na Bíblia. Ele estará conosco até o fim dos tempos. Ou seja, até depois do fim, tá? Deus estará conosco, Jesus prometeu que Ele estará conosco até a volta dele. E depois da volta, nós estaremos com Ele. Presta bem atenção. Para de balançar aí, filha. Deus, Jesus, quando Ele foi assunto aos céus, ou seja, quando Ele foi embora, Ele prometeu que Ele estará com nós até Ele voltar. Por quê? Porque nós não conseguimos chegar até Ele a não ser em oração, fisicamente. Então Ele estará conosco, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus estará em nós, em cada célula do nosso corpo, vivendo e falando dentro de nós. O reino dos céus está dentro de nós. O que é esse reino dos céus? Deus em mim, Deus dentro de mim, o Espírito Santo habitando em mim, falando comigo, tendo uma relação diária. Deus estará comigo. Quando Ele voltar, nós estaremos com Ele. Por quê? Porque aí nós iremos morar com Ele em um corpo glorificado, não esse corpo de carne, porque isso já vai passar. Ou eu morri e vou ressuscitar, se Jesus não voltar antes, ou eu vou ser assunto aos céus, né? Ou seja, estendido ao céu, levado, e esse corpo físico será glorificado em um corpo espiritual. Aí eu já não vou mais ser corpo, aí eu vou ser um espírito com o corpo, né? Obviamente, um corpo glorificado. Então, vai acontecer. Se não for comigo, vai ser com meus filhos, com meus bisnetos, trisnetos, não sei o tempo, mas vai acontecer. Aí, se Jesus não voltar na minha geração, eu vou morrer. Porém, a minha decisão de estar com Deus é agora. Não vai ter uma outra vida, não vai dar tempo, não vou reencarnar, não vou ressuscitar, se não for na volta de Jesus. Então nós morreremos, Jesus não voltou agora, eu morro, durmo, como um sono, durmo. Depois, quando Ele voltar, eu ressuscito. Lembra, os mortos ressuscitarão primeiro. Eu ressuscito, ou vou para Deus, porque eu escolhi aqui agora em vida, ou eu vou para o inferno, porque eu não escolhi Deus. Eu vivi a minha vida, a vida louca. Não tem Deus, eu vou viver mesmo, e é isso aí, eu vou reencarnar. Só que não vai dar. E aí eu vou para o inferno. Com quem? Com a maior parte da população. Uma vez uma pessoa falou assim pra mim: filha, por favor, eles estão esperando para ir para casa da Batata, que é a irmã deles, né, a Lohane, para ir para festinha, tem uma festinha de aniversário. A gente do vai Patrick! Calma, Davi. Então, o que acontece? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, não, senta aí. Ouvi uma pessoa falar assim: pelo jeito que você fala, praticamente metade do mundo vai pro inferno. Vai. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. O que são esses escolhidos? São as pessoas que escolhem Deus. São as pessoas que querem servir, viver com Deus, ter uma vida com Deus. Porque, por exemplo, até o último dia de vida, né? Ou seja, até o momento final, meu último respiro, eu posso aceitar Deus. Posso. Tá? Deus não faz distinção. Uma pessoa que viveu a vida toda dentro da igreja, que realmente aceitou Deus, teve uma vida com Ele, e aí chega um bandido que tá morrendo no último suspiro e aceita Deus, Deus vai salvar? Vai. Aí se essa pessoa que passou a vida inteira fala: mas Senhor, eu te adorei a vida toda, por que o Senhor aceitou aquele? Porque a salvação é para todos. Não interessa se você é um trabalhador a vida toda ou se você trabalhou na última hora. Deus veio para todos. Então não importa em que momento você aceitou. Porém, tem um porém. Qual é o porém? Se eu aceitei Deus aqui no começo, no meio, ou com muito tempo de vida, eu posso ter uma vida aqui na terra melhor.
eu posso aprender mais sobre o que Ele quer, sobre mim mesma, eu posso ter uma vida decente, digna, eu posso desfrutar de coisas boas, do que um bandido que tá toda hora lutando na guerra, na batalha, sofrendo, se lascando, aí prende, não prende, aí no último momento de vida, passou uma vida de cão, no último momento ele escolheu por Deus, foi salvo? Foi salvo, mas e a vida? Foi uma vida de número 2, entende? Então, para eu não ter essa vida de número 2, a vida toda, eu vou caminhando com Jesus. E nesse caminho eu vou aprendendo o que Ele quer para mim, o que Ele quer para minha vida, como eu fico mais feliz, tendo um propósito e por aí vai. Então é muito melhor eu acordar, seja com 40, 50 e ainda ter um tempo bom para se viver, do que eu passar uma vida de número 2 todinha para acordar no último minuto. Entende? Então, se eu escolher Deus, eu vou morar com Ele, tá? Só que Deus não veio só para nos dar salvação. Seria legal a salvação? É maravilhoso? É. Nossa, morar com Deus vai ser incrível, cara. Mas e a vida aqui? Ela tem que ser ruim mesmo? Eu tenho que fazer esse monte de ligação espiritual sem saber, e sofrer doença, e sofrer assalto, e sofrer nos relacionamentos, e se lascar, eu preciso de tudo isso mesmo? A vida é assim mesmo? Não, não é. É porque a gente não sabe que não é. É porque a gente não conhece de verdade a Bíblia e Deus. E quando a gente não conhece a Bíblia e Deus, a gente vai vivendo tribulado, né? É uma tribulação em cima da outra, é um BO em cima do outro. Mas quando eu descubro quem é Deus, quando eu descubro a palavra dele, quando eu vou tendo um relacionamento com ele dia após dia, ele vai me melhorando, ele vai me mudando, ele vai me ensinando qual é a melhor maneira de viver pra mim, porque cada um tem uma, a sua não é a minha não é a sua, entende? Então eu vou tendo, é diferente, alegria em Deus. A alegria de Deus é algo que eu não preciso estar chapado, eu não preciso beber, eu não preciso me drogar, eu não preciso fumar, eu não preciso transar com todo mundo para mim ter alegria em Deus. É uma coisa natural, é racional, é bom, é paz. Paz, só Deus dá. A paz que excede todo entendimento. O que é exceder entendimento? O mundo tá caindo, mas aqui dentro tá, tá bacana aqui dentro, tá tranquilo. Ah, o mundo em volta tá pegando fogo, não tem dinheiro, vão matar, tá beleza, aqui dentro tá em paz, tá ok, tá bom. A paz que Deus dá, o mundo não dá. Vai se drogar, acabou a droga, vem a depressão. Transa com todo mundo, acabou o sexo que às vezes nem te satisfez, vem a depressão. O pé na bunda, o narcisismo, um monte de coisa, de gente que só te usou. Entende? Acabou o álcool. Uma ressaca violenta que você fala, nunca mais eu vou beber. Mas para sentir prazer de novo, você vai lá e enche a cara. Então, essa paz que Deus dá, o mundo não consegue dar. Mesmo você comendo o mundo, você transando com todo mundo, você não consegue. Entende? Porque o homem e as coisas, elas são volúveis, ou seja, elas vão passar, cada um tem uma opinião, a pessoa muda de opinião daqui a pouco, mas Deus não, Deus é o único, ele é imutável. O que é imutável? Ele não vai mudar, daqui até o final, eternamente, ele vai ser o mesmo. E se ele falou que vai estar com a gente, ele vai estar com a gente. Se ele falou que vai dar paz, ele vai dar paz. Basta você querer, basta você buscar, tá? Então, vamos continuar e terminar, tá? Fala aqui, ó. No dia 12, versículo 31, tá? Esdras 8, 31. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Ahava a fim de ir para Jerusalém. Nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu, dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos 3 dias. E então, no 4º dia, fomos ao templo e pesamos a prata, o objeto, o ouro e os objetos. E os entregamos ao sacerdote Meramote, filho de Urias.
Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e 2 levitas, Josabade, esse nomezinho é difícil, né? Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Buni. A prata e o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois que todos os que voltaram da Babilônia entregaram os animais para serem completamente queimados em sacrifício ao Deus de Israel, eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros, 77 carneirinhos para purificar o povo dos pecados. Naquele tempo oferecia sacrifício, 12 bodes. Todos esses animais foram completamente queimados como sacrifícios a Deus o Senhor. Depois entregaram a ordem ao rei e às autoridades do reino e aos governadores da província do Eufrate Oeste, e estes ajudaram o povo no culto no templo de Deus. E aqui acaba esse capítulo. Naquele tempo se oferecia sacrifício. Hoje o nosso sacrifício é Jesus, tá? Nós não precisamos matar nenhum animal, colocar nenhuma oferenda de comida, de água, de nada. Nós não precisamos fazer esse tipo de oferta. Por quê? Porque Jesus na cruz com o seu sangue foi o nosso sacrifício. Então, quando nós oferecemos sacrifícios, oferendas de comida, oferendas de animais sacrificados, nós não oferecemos a Deus, nós oferecemos a demônios, tá? Quem recebe isso são demônios. Eu tava até vendo um documentário na Índia, né? Que na Índia eles têm mais de 30 milhões de deuses. Tem noção do que é isso? 30 milhões de deuses. Eu tava vendo um documentário que eles veneram a vagina. Sim, o órgão. Eles veneram esse órgão porque uma deusa caiu na terra. Enfim, é bem complexo a história. Deus queria casar com Deus, aí o pai que era Deus não deixou. É sempre essa historinha, né? Um Deus com outro Deus, lelelelele. E aí ela caiu na terra e lá ficou a vulva, né? Que é o órgão genital dela. E aí eles veneram isso, e aí eles sacrificam, passam o sangue no rosto. Imagina você passando o sangue de um sacrifício em você. O vínculo espiritual que você faz. Cinza de morto. Imagina o vínculo que você faz. Então, assim, na Índia é absurdo o que eles fazem em nome da idolatria. São 30 milhões de demônios. Porque quem se aproveita de sacrifícios são demônios, tá? Deus não aceita mais sacrifício. Você pode fazer em nome dele, ele não aceita. Porque o próprio sacrifício é Jesus que se sacrificou para nos dar salvação e o reino espiritual, que é isso que está dentro de nós, ou seja, Deus morando em nós. Esse vínculo de novo com Deus que tinha Adão lá no paraíso. Então imagina 30 milhões de demônios. É muito demônio. Fora isso, na Índia tem demônio para dar para vender com pau, porque caiu uma terça parte do céu. Então a gente tem que tomar cuidado com o sincretismo religioso. O que é o sincretismo? Ah, eu vou na igreja, mas eu benzo. É quem tá te benzendo? Qual é esse espírito que tá te benzendo? Ah, eu vou na igreja, mas eu tomo um passe. Tá, qual é o espírito que tá te abençoando? Entende? Se não é Deus, quem que é? Então a gente tem que tomar cuidado. Ah, eu oro a Deus, mas eu sou devota, faço orações para o santo X, o santo Y, a imagem X. Quem está por trás dessas imagens? Entende? Então, o sincretismo religioso, ou seja, a mistura de religiões, o pagão, o que é o pagão? É os ídolos, é os demônios, misturado com o santo. O que é santo? É Deus, Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa mistura não adora Deus, não adora o Deus da Bíblia. As pessoas pensam que adoram o Deus da Bíblia quando elas fazem essa mistura, mas não adoram. E aí é que vem doença,
tristeza, morte, acidente, má sorte no amor, um monte de coisa que vai acontecendo, que a gente chama de tribulação e problema na vida da gente, porque a gente vai fazendo essas ligações espirituais que não deveriam ser feitas dessa maneira, que deveria ser seguida a Bíblia. A Bíblia é o manual. Se você ler a Bíblia, seguir a Bíblia, não tem erro, tem conselho para tudo. Casamento, dinheiro, amigo, trabalho, filhos, criação de filho, tem conselho para tudo na sua vida. Tudo. Se você seguir a Bíblia, você irá bem. Porque você vai seguir Yahvé, que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, e que deu o seu próprio filho Jesus para morrer por nós. Se você seguir isso, tá de bom tamanho. Você não precisa fazer sacrifício, adorar outros deuses, fazer um monte de coisa aí que vai te levar à ruína, tá? Então, Deus abençoe você. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir o capítulo de hoje, né? Porque o mais importante aqui não é o que eu falo. O mais importante aqui é a palavra de Deus. É ela que tem que ser guia para sua vida. Quem tem que ser guia para sua vida é o Espírito Santo, tá? Porque eu sou falha. Eu tenho um monte de defeito. Mas o Espírito Santo não tem nenhum. Ele é perfeito, como Deus é perfeito, porque Ele é Deus, tá? Deus te abençoe, bom dia, boa tarde e até amanhã, tá? Tchau!